Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre hoje uma, uma treta. Não, acho que não dá para chegar nisso, né? A gente viu algumas situações aí sendo levantadas e foram talvez resolvidas ou não, mas tem duas aí em especial que me chamaram mais a atenção e como elas foram mais concretas, melhor dizendo, né? A gente pode falar, eu acho. Que são as situações do Gil e do Soteldo por motivos diferentes, né? Claro. Eu tô até pensando, porque eu tô gravando aqui, eu não sei que título que eu coloquei ainda nesse vídeo, né? Porque enquanto eu tô gravando, eu tô pensando e não sei. Mas eu sei que na ideia da thumb eu já tinha pedido pro meu amigo que faz essas imagens para colocar parando as arestas, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Bom, antes, já pedindo para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, se quiser tornar-se membro também aqui, embaixo, né, tem o Seja Membro. E além disso também teve praticamente a contratação, né, do Zé Rafael hoje também, o Lucas Mussetti lá do UOL que deu essa notícia também, o De Olho no Peixe, até o Esporte por Esporte, né, noticiou também que o Zé até já faria exames, enfim, então já deve estar tudo certo, a gente deixa para amanhã, vamos ver aí nos próximos dias. O Gabriel Veron se apresentou para fazer exames hoje, né, então, e o vídeo já foi postado ontem, se você se pergunta, então, caminhando aí o Santos para aumentar seu elenco, né? Mas, voltando ao tema do dia, né, que é o Caixinha ter conversado ali com o Soteldo e com o Gil, né? O Gil, na verdade, não foi nem uma conversa. Eu vou começar pelo Gil, né? A matéria até foi de manhã cedo, né? Do Soteldo foi de tarde, do UOL, que era Caixinha volta atrás e pode usar esse Gil no Paulistão. A matéria do Lucas Mussetti diz que o Caixinha pensa agora em usar o experiente defensor, né? Que estava meio escanteado, né? Meio não, acho que pode se dizer escanteado. Está treinando normal com o grupo, mas não chegou a ser relacionado ainda, né? Nessas 4 primeiras rodadas. Lendo aqui a matéria, o treinador português entendeu que Gil, pela limitação física, não seria útil. A opinião mudou nos últimos dias, desculpa, nada de dois. O Santos começou mal a Paulistão e tem sofrido no jogo aéreo. Um dos pontos fortes de Gil, isso é verdade. A comissão técnica gostou da postura de Gil, que não diminuiu o esforço nos treinamentos para reconquistar o espaço. Antes da chegada de Caixinha, o Santos renovou com Gil, com direito a aumento salarial e o vínculo até dezembro de 25, né? 24 acabou o antigo vínculo dele. Beleza, eu até falei aqui, né, que eu achava que se o Gil ficasse para ser um reserva, podia ser, mas eu acho que na Série A ele não consegue ser titular. O Paulista nem seja talvez um grande problema, né? Mas se a gente, e eu até levantei isso na live do Trio hoje, se a gente imagina o Santos jogando da forma que o técnico considera ideal, igual foi contra o Mirassol, por exemplo, que o Santos deixou o campo aberto muitas vezes, e o Mirassol só não fez gol porque o Brasão estava inspirado aquele dia, ainda bem. Até acabou que nos outros jogos, contra Ponte, Palmeiras e Velo, não teve muito isso, né? Pelo menos não teve grandes chances criadas dessa forma nos adversários. É muito difícil de o Gil conseguir pegar, porque o Gil não vai ter essa velocidade e não vai a todo momento compensar com o posicionamento, né? Não vai acontecer isso, é impossível. Mas é aquilo, né? Se você pensar que as atuações iniciais do Basso, as duas primeiras do Zé Ivaldo, para mim até falei contra o Palmeiras, tirando a falha do gol, até ele faz um jogo decente. Foram aquelas, a do Basso principalmente, as duas, né? Então, até que não fica tão absurdo, né, colocar o Gil para jogar. E aí eu até pontuo, por que a gente fala da velocidade e tal? O Santos jogando com linhas baixas no ano passado, né, ou pelo menos quando subiu um pouquinho o bloco não era tão agressivo marcando, então o time conseguia fazer uma recomposição maior, você não ia deixar o Gil sempre nessas situações de precisar correr muito, né? Sobre bola aérea em si, um dos pontos fortes do Gil, é verdade. Só que também eu acho que não é nem só pela qualidade em si, né? O Santos tem tomado gols aí de bola aérea com... por exemplo, o Zé Ivaldo teve números bons no Brasileirão do ano passado em bola aérea. E o Santos tomou gol de cabeça com ele. Acho que talvez seja ali todo o sistema, né? A forma como o Santos está marcando ou a forma como está... não prestando atenção, talvez, tá? A forma como o Santos está deixando de prestar atenção em algumas
nuances ali da hora da bola parada, né? Então, até repito aqui o que eu falei no vídeo do pós-jogo contra o Velo. Os 2 gols do Velo, o primeiro o João Schmidt sobe errado na primeira trave, igualzinho, repito, igualzinho Chapecoense e Santos 3-2 pela Série B. Acho que é o segundo gol da Chape, talvez o primeiro, sei lá. Um dos gols da Chape, o Schmidt faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E o segundo, o Pituca deixa o cara correr e fica olhando, né? Vai entender. Então não é, até que eu digo, não é só os zagueiros, né? E não é só, então talvez seja só a qualidade, talvez seja o time em si como um todo, né? Como está treinando a bola aérea. Agora, se realmente foi por isso que o Gil voltou, tudo bem. Acho uma boa, interessante o técnico olhar e falar, bom, tá, realmente eu tô com esse problema, eu tenho esse cara aqui que pode resolver esse meu problema, eu vou colocar ele para jogar. Acho ótimo, ok, não tenho problema nenhum com isso. O meu problema seria se fosse pelas questões de o elenco está insatisfeito com isso ou com aquilo, o fulano ficou insatisfeito, aí eu já ficaria bem bolada, né? Bem bolada. E até a gente entra nisso na questão do Soteldo, já muda para esse assunto do Soteldo, depois a gente volta um pouquinho para isso e finaliza, né? Falando sobre o elenco em si. Outra matéria do UOL, essa publicada já às 12h30 da tarde, que é Soteldo conversa com o Caixinha e decide ficar no Santos após pedir para sair. Palavras fortes, né? Jefferson Soteldo conversou com o técnico Pedro Caixinha e decidiu continuar no Santos após pedir para ser negociado. E aí, o que aconteceu? Diz a matéria. Soteldo aparou as arestas com o Caixinha na manhã desta segunda, antes do treino do CTR Pelé. Ele trabalhou normalmente. O meio atacante havia pedido para ser negociado e ficou de fora do duelo contra o Velo Clube no sábado. O jogador ficou chateado com a entrevista do técnico português. Na conversa com o atleta, Caixinha explicou seu ponto de vista. O treinador disse que o venezuelano é muito indisciplinado taticamente, mas destacou a qualidade que faz com que os outros precisem marcar para ele. O comandante ratificou que é sincero e que a declaração, na verdade, foi elogiosa. Vou terminar aqui. Soteldo, por sua vez, pediu desculpas por não atuar contra o Velo. Ele tem um incômodo no tornozelo ainda daquela pancada no primeiro jogo, né? Mas poderia jogar. A comissão técnica entendeu que pode contar com ele a partir de agora. Beleza, aí fala que o Atlético Mineiro monitora ele, o Santos busca ver se vai renovar com ele também, enfim, tá. Aí são 2 pontos que me chamam muita atenção, né? Pô, o cara pediu pra sair, mas eu já até sou, como é que pode dizer, um disco arranhado falando disso aqui, de que o Soteldo não demonstra de volta o comprometimento com o Santos, a relação de carinho, de aceitação que a torcida tem por ele, por exemplo. Mas beleza, deixa pra lá essa parte. Agora, a declaração do Caixinha, eu tava lá no coletivo na hora que ele fala isso, foi pós-jogo contra o Mirassol, não foi nada demais mesmo. Ele fala realmente isso, muito indisciplinado, tática. Ele fala, o Soteldo é muito bom jogador, muito, muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Aí ele discorre depois falando que alguns jogadores precisam trabalhar mais de uma forma disso, daquilo, enfim. Tá na coletiva lá na Santos TV. Não achei nada demais mesmo, inclusive começa com um elogio com ênfase, né? Que ele é muito, muito bom jogador. Então, é impressionante, né? Mas jogador tem dessas, né? De uma frescura, um negócio de precisar pisar em ovos para falar com eles ou sobre eles. Que ano passado, quando o Juliano criticou o Miguelito publicamente, ninguém falou nada, né? Inclusive, ficaram revoltados, e aí depois até o Pituca, em outra entrevista, falou, eu não vou responder essa pergunta, porque senão depois vocês me entendem errado e começam a falar besteira. Difícil, né? É muita frescura para jogador que não resolve nada, mas tudo bem. Falei, tô leve, já diria o sábio. Mas agora, falando sério, beleza, pelo menos se entenderam, pediu desculpa lá, conversaram, enfim. Só que acho a atitude muito triste e pouco profissional, né? De pedir para não jogar, sendo que poderia. Tava com dor no tornozelo, mas conseguia jogar, então deveria ter ido pro jogo. Mas tudo bem, né? Espero que então tenha recuperado para ficar 100%, ou que diacho de pancada foi essa que ele tomou, né? Para ficar 2 semanas aí e não recupera. Mas, para finalizar ainda esse assunto, né, do Soteldo e depois passar para a questão do elenco todo, é um jogador tecnicamente acima dos outros, claro, mas acho que isso diz mais sobre o elenco do Santos do que a qualidade do Soteldo em si. Agora, com a chegada aí de Neymar, Zé Rafael, provavelmente o David Washington mais para frente, o próprio Tiquinho, né, se adaptando e tudo mais, eu acho que ele já não vai ser mais essa unanimidade técnica, né? Não estou falando de posição, que ele não vai jogar, estou falando tecnicamente terão outros atletas melhores que ele.
pelo menos um com certeza, que é o Neymar, né? Mas acho que terão outros também. Mas assim, acho que falta um pouquinho se colocar no próprio lugar, né? Eu tenho muitas restrições com o Soteldo e às vezes como é que eu posso dizer? Essa ilusão de pensar que ele é um craque, e talvez essa ilusão não venha nem só dele, talvez muitas vezes veio da gente, de colocar ele em um pedestal de um jogador que ele nunca foi. É um bom jogador, só, nunca foi um craque, nunca foi um jogador super decisivo, por exemplo. Mas enfim, é importante para o elenco, de fato, o elenco é limitado hoje. Então, que bom que se acertaram, mas acho que isso é o tipo de coisa que não pode ficar acontecendo. É o tipo de coisa que até talvez o CEO Pedro Martins, né, poderia ter uma reunião com o elenco, ou com o próprio Soteldo, enfim, com o próprio Caixinha. Acho que foi o Wagner Federico também que noticiou que teve uma reunião hoje disso, não sei. Mas era bom que tivesse mesmo, para explicar que, primeiro, que o clube está acima de tudo, e segundo, que o elenco tem que entender o que o treinador quer. Como eu disse, o treinador pode mudar de opinião e colocar o Gil, de novo, no caso do Gil, para jogo, tá tudo certo. Se ele não quisesse colocar também, a escolha dele, beleza. Ainda bem que colocou, pronto, mostrou que pode mudar de ideia. Agora, não tem que ninguém ficar chateado com isso, com aquilo, igual do Braga, né? Repito, essa apuração foi do Wagner, né? Eu falei no começo do vídeo, a gente falou na live do trio também, é difícil, né? A apuração de jogadores insatisfeitos, isso e aquilo, porque ninguém nunca vai admitir, óbvio. Ninguém nunca vai ter coragem de chegar e falar, não, realmente eu reclamei disso. Ninguém vai falar, mas tudo bem. Mas tipo, ficamos chateados, o elenco, né, no geral, as lideranças pelo menos, porque o Braga entrou e depois foi substituído. Porra, mas você não tá jogando nada, e daí? Então, acho que é só um exemplo, claro, mas acho que é o tipo de coisa que não pode mais se criar no futebol profissional, né? E eu não digo futebol profissional não só, tipo, um clube ser profissional, um clube de alto nível que exige grandes conquistas, ou pelo menos brigar por grandes coisas em um alto nível, não pode deixar a picuinha estragar, né? Então, beleza, conversaram, tudo bem, que ele nunca mais faça isso de novo, na primeira declaração, pedir para sair, né? Porque, assim, ou o Santos não renova, não coloca para jogar e vende logo, e aí investe o dinheiro em outra coisa, ou o cara também precisa tomar um pouquinho de consciência de falar, não, eu tô aqui 100% fechado para ajudar, tô aqui para jogar, ou então também fala, realmente eu não quero, gente, eu vou embora. Porque usar uma declaração dessa para pedir para ir embora e pedir para não jogar, desculpa, isso não entra na minha cabeça, eu não acho normal não, mas tudo bem. Então, um ponto aí de reuniões do elenco, né, de conversas com o técnico Pedro Caixinha, pelo menos com 2 jogadores, né, e a gente segue, que eu digo aqui agora, falando por mim no canal, segue fechadíssimos com o técnico e espero que não tenha nenhum tipo de problema ao longo da semana, ao longo do campeonato, claro, do ano inteiro de preferência, mas semana importante, por exemplo, São Bernardo na quarta, sábado, São Paulo, jogo dificílimo, então precisa estar tudo focado nas partidas, treinos e partidas e não em briguinha e picuinha, tá bom? O que você acha disso? E até amanhã. Valeu!